É isso aí, direto e reto então, conforme prometido. Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do Luiz Mendes, que quem não sabe também tem um canal no YouTube do SFC Raiz. E agora estou também fazendo uma live no meu perfil pessoal no Face, compartilhando também para o grupo Mundo Santástico. Agradeço de coração para quem quiser também compartilhar e também quem quiser interagir para falar a respeito do nosso Santos Futebol Clube. Muitos assuntos aí em pauta para se falar, nesse momento aí atribulado que o Santos apresenta. E nesse exato momento começa aí a live para falar a respeito do nosso Peixão. Logo de cara, né, falando em pauta aí, aproveitando para falar de uma partida aí que nós acabei de acompanhar a respeito do Paulista Sub-20, que o Santos Futebol Clube mais uma vez protagoniza um vexame atrás de vexame na nossa base. A situação da nossa base realmente está caótica, a situação está muito séria, muito preocupante para os próximos anos que seguirem aí a respeito, né, das nossas promessas. A escola Meninos da Vila, que sempre foi referência nacional, referência no mundo inteiro, hoje está tendo uma desastrosa série de resultados, já, e não é de hoje, já faz muito tempo, de anos e anos. E mais uma vez hoje, daqui a pouco, acabou agora há pouco, o Santos conseguiu perder por a equipe do Santo André, que antes de enfrentar o Santos, os Meninos da Vila não tinham feito nenhuma vitória na competição do Paulista. Quer dizer, não basta ser lanterna apenas do brasileiro, tem que protagonizar vexame atrás de vexame contra adversários, inclusive, que nem estão na esfera nacional, como Água Santa, como o próprio Santo André, que perdeu também. Primeira vitória da equipe do ABC Paulista no campeonato estadual, em cima do Santos Futebol Clube. E a gente pergunta, o que está de errado na base do Santos? Está muita coisa muito preocupante, e o que eu pude perceber aqui, muita gente que acompanha até de fora, vê uma análise superficial, vão dizer que a base não revela mais como era antigamente, que os jogadores são todos fracos, que eles não servem para a equipe principal. Mas eu pude perceber também, não vou ser tão, digamos, tão duro quanto os jogadores, esses garotos, mas eu também pude perceber que pelo esquema tático é impressionante que mesmo as categorias de base conseguem seguir à risca a cartilha do treinador Fernando Diniz. É impressionante a semelhança que tem com o esquema tático com a equipe principal, com aquela coisa crônica, o vício de querer sair com a bola no pé. Só eu vi no lance, vários lances em que a equipe tentou fazer a mesma coisa que faz a equipe do Fernando Diniz, e sai com a bola no pé e sempre se perde todinha, totalmente perdido. Ele consegue tentando reproduzir com a equipe, com o elenco principal, os mesmos vícios, a mesma tática de tentar sair com a bola, o mesmo jogo vertical, mesmo vício de jogadores fora de posição. Aí eu fico perguntando, mesmo assim, mesmo que, ainda que a geração hoje não seja tão boa como nos anos anteriores, também o esquema, essa tática que eu já escuto desde a época do Dorival Júnior, de tentar reproduzir fielmente o esquema da equipe principal, até prejudica na revelação do jogador. Né? Mesmo jogadores que estão aí acostumados desde o começo a fazer peneira, não jogar dessa maneira, de sair com a bola no pé, entendeu? Uma coisa criativa, tentar estimular a criatividade dos jogadores, isso desestimula até os jogadores. E esse Sub-20 aí tem o mesmo vício do time principal, e isso acabou, acho que prejudica também na revelação dos atletas. E dessa maneira vai ser muito difícil realmente o Santos revelar alguns jogadores há muitos anos, né? Desde a época aí, acho que do Rodrigo, talvez, de 2017, foi o único a hoje. Depois não revelou mais ninguém. E pelo jeito, se continuar dessa maneira, o Santos vai ficar sem revelar por muitos anos, nessa reformulação, entre aspas, protagonizada pela gestão atual na base, com várias mudanças que tivemos depois, ainda mais na época da pandemia, sob o pretexto de que realmente, que mesmo antes de 2018 já estava apresentando uma queda vertiginosa, mas a partir de 2018 realmente desabou o desempenho da base do Santos. Já há muito tempo já não consegue produzir material humano, quanto mais títulos, por exemplo, se bem que para categorias de base não é parâmetro para você conquistar títulos. O grande princípio mesmo básico de investir na base é justo para você revelar atletas.
E mesmo nessa época a gente não consegue revelar atleta nenhum, desde a época do Rodrigo. E pelo jeito vai continuar dessa maneira. Não que os jogadores sejam ruins. Eu até vou ser o advogado aqui do diabo, aqui dos nossos garotos que estão aqui compondo o elenco, pelo menos esse elenco atual da equipe sub-20, nem seja pelo fato de serem ruins, não são, até pode dizer razoáveis, mas eles tentam, né, eles são instruídos taticamente a reproduzir o que fazem a equipe principal, e isso acaba prejudicando também no desempenho e na revelação deles. E isso acaba retardando também a visibilidade deles no modo geral do nosso Santos. Só para dar um resumo aqui na base que eu pude acompanhar, assim, em função da pandemia, parece que ainda não é permitida fazer avaliação na base, que ainda por medidas de restrição, de segurança, né, em grau compreensível até, porque ainda a gente vive a época da pandemia, mas tivemos essas manutenções já desde 3 anos atrás. Muitos profissionais que ainda que entrou na gestão agora atual, mas ainda que continuam compondo a base do Santos e que ainda não apresentam resultados alguns. Ao contrário, são muitos profissionais aí formados em administração de empresas, fizeram curso de gestão esportiva, vieram, por exemplo, na figura, vou citar o nome aqui, de Jorge Andrade, que muitos já agora se falam dele, se fazem muita crítica com relação a ele, que já está aí desde 2019, que foi indicado na época, ainda na gestão do presidente afastado, por Paulo Autuari e pelo William Thomas, que já não estão mais, tantos mais, ele continuou. Né? Saiu a gestão anterior, impeachmentada, mas a administração atual do Andrés Rueda resolveu mantê-lo, dar um voto de confiança, que segundo consta, ele, Jorge Andrade, pediu aí pelo menos um tempo até dezembro de 2021 para que tenhamos uma análise justa com relação ao trabalho dele por enquanto. Só que até o presente momento não estamos tendo resultado algum, mesmo que tenhamos contratempos aí relativos à pandemia, falta de material humano, segundo, né, tivemos também o período que o presidente afastado saiu para depois ter assumido o seu vice, o Orlando Rolo, que colocou outros profissionais a partir de outubro do ano passado, ficaram 3 meses, aí mudou-se a gestão novamente e decidiu-se colocar nas mãos do Jorge Andrade, que demitiu esses profissionais de novo para compor outro pessoal para compor o sub-15, o sub-17, o sub-20, sob o pretexto de reformulação. É sempre esse papo de reformulação. Sempre quando entra é reformulação. Engraçado que, por exemplo, ele próprio, Jorge Andrade, que negou esse tempo de voto de confiança para os profissionais que foram incluídos na gestão do Rolo, agora pede para ele próprio ter esse voto de confiança até o final do ano, coisa que ele negou para os profissionais que ele demitiu, e houve esses contratempos, né, numa época que não tínhamos também material humano na vigência desses rapazes que foram demitidos pelo Jorge Andrade, e que agora, com outros que foram chamados até de volta por ele, o resultado continua sendo o mesmo, se não até pior, cada vez pior, em todas as categorias, em especial no sub-20, que é lanterna do brasileiro, e ele está entre os 5º, 6º colocados no meio de adversários como Água Santa e Santo André. Realmente é muito estranho o que está acontecendo, né? Será que o problema era realmente os treinadores que ele, né, mandou embora, dispensou, por exemplo, o caso do Arão Alves, que estava no sub-20, tinha também problemas de jogadores terem sido chamados para categorias superiores na época, que ainda era o Edinho, né? Foi obrigado a compor aí atletas, repor atletas e deixar a sua equipe totalmente desmantelada. Tivemos sequência aí depois de derrotas na gestão dele, que depois o Jorge Andrade demitiu, que foi prejudicado também o Arão Alves. Outro caso também do Helder Campos, que assumia há pouco tempo, estava no sub-17, ele também não teve muita chance, chegou até o ponto de ser auxiliar técnico do Edinho no sub-23, o que para muitos seria inaceitável pelo potencial dele, uma figura que muitos até é querida até por pais de atletas, que não é muito raro, não costuma ser muito raro na base, né? Uma figura muito benquista e que também foi, digamos, teoricamente prejudicada por essas decisões. Outro caso também do Flávio Antunes, que para muitos devem conhecer aqui na Rádio Baixada, que ficou muito tempo aí sendo comentarista do programa Esporte por Esporte, numa emissora local aqui da Baixada. Teve uma chance também de dirigir o Sub-15, também foi demitido, ficou apenas 3 meses, e no lugar dele entrou o seu Rafael Bahia.
Pelo que eu saiba agora, o Sub-15 ainda por medidas de prevenção ainda não está tendo atividades. Mas o Sub-17, que pela saída do Helder Campos entrou o senhor Gabriel Gussinger, que foi vindo do Avaí, mas um dos profissionais que vieram do Sul, a pedido também do Jorge Andrade. E agora o Rodrigo Chip, que também tem alguns cargos também na época da base, voltou agora como atual treinador do Sub-20. Dessa equipe está passando vergonha atrás de vergonha. E outro rapaz que também, o Pablo Fernandes, que também tinha, era treinador nas categorias de base na gestão anterior, que foi afastado e voltou agora para assumir a equipe do aspirante Sub-23. Será que o problema era mesmo dos treinadores? E agora, com os resultados, essa sequência de derrotas que o Santos está tendo na base? O problema era só o Aaron Alves? Era o problema, era o Helder Campos, era o Flavinho? Continua tendo problemas, continua tendo derrotas, continua tendo esse infortúnio, essa preocupação que a torcida tem, né, com essa situação que o Santos vive, os meninos da Vila, que sempre revelava craques, revelava jogadores para salvar a base. Pelo jeito agora, menino, conseguiram literalmente instalar para-raios na base. Finalmente, parece que estão conseguindo, né, atrasar esse processo que o Santos tinha de revelar talentos e que, pelo que está parecendo, vai demorar anos, infelizmente, para atrasar anos nessa sequência aí de investimento da base. Acho que o único ativo que o Santos tem dentro do seu quadro, não é uma equipe, não é um clube que tem outros esportes na sua área social. O Santos só vive apenas de futebol. E em especial a base, vendo dessa maneira, sendo tratada dessa maneira, é para se preocupar o torcedor santista mesmo. É muito complicado. E na figura do senhor, não somente do Jorge Andrade, que eu pude pesquisar aqui, ele é filho de um ídolo do Internacional, o falecido já Jorge Andrade, pai, que era lateral esquerdo do Internacional, fez carreira, começou nas categorias de base de lá, participou da revelação de Oscar, se não me engano, de outros jogadores, Leandro Damião por lá, também teve participação do Ricardo Goulart, que até pouco tempo, se não me engano, estava no Cruzeiro. Tem um currículo bom, esse rapaz, o Jorge Andrade, mas depois que eu fui para o Santos, a pedido do Paulo Autuori e do William Thomas na época, depois, hoje parece que o quadro, a situação, onde a gente não está se vendo essa competência na parte dele e que essa administração atual continua, insiste em mantê-lo, né, dando esse voto de confiança. E parece que não está funcionando. Tivemos agora a aquisição de pelo menos 32 contratações, contando todas as categorias, somente no Sub-20 aqui que eu pude contar. Tivemos 16 jogadores contratados recentemente, só no Sub-20. Né? Das outras categorias, 32 jogadores. Será que o problema mesmo era só também o elenco, também, só os jogadores? Por que tanta contratação? Né? Tanta aquisição? Seguindo essa política, segundo, né, consta na administração atual, que como agora a gente não está revelando ninguém, agora a estratégia está sendo outra. Fazer uma política igual de outros rivais que também tinham esse problema na base e que estão agora fazendo contratações na base da baseada, né, visando muitos jogadores que estão aí com certo potencial em outras equipes, mas que estão em baixa. E agora a diretoria atual entende que uma maneira de você continuar, iniciar, fortalecer ou ressuscitar a base do Santos é você adquirir esses jogadores aí que tem esse certo potencial para ter uma visibilidade dentro da nossa quadra da base e tentar fazer algum ativo ou tentar algum investimento, talvez para uma equipe principal ou para alguma vitrine com um clube do exterior. Se isso vai funcionar ou não, olha, ver para crer ainda, mas pelo jeito, olha, vendo a experiência de certos rivais, por exemplo, que lá de Itaquera, que também usam da mesma estratégia, e que a gente sempre tira sarro, que só o único cara que tinha sido revelado era o Lulinha, o Santos está virando o Corinthians também, está igual a equipe do Corinthians também relativa à base, fazendo esse estratagema. E o que é pior, não é somente isso também, nessa compra de baseada também é a descaracterização total na nossa captação de jogadores, de talentos, de garotos, que isso se começou já na gestão anterior do presidente afastado e parece que está sendo continuado agora na gestão atual do presidente Rueda. Que parece que há um preconceito, um ranço com os profissionais daqui da região da Baixada, que parece que fincou dentro de uma certa ala política mesmo do Rueda, que parece que os profissionais aqui da Baixada não servem.
há muito tempo não se vê, por exemplo, uma revelação aqui da Baixada, em especial, né, da região, tanto que ouviu-se falar recentemente, o Santos chegou a contratar um profissional justamente para essa função, para observar talentos ou para observar, monitorar garotos que estão sendo, ao invés de serem integrados ao Santos Futebol Clube, estão saindo daqui da região para integrar outros clubes do país. Já aconteceu muito, e isso vem acontecendo muitas vezes, e parece que finalmente a diretoria atual se tocou disso e contratou um profissional para que não tenha essa fuga de potenciais talentos da região aqui da Baixada para outros clubes, como já vem acontecendo constantemente já há algum tempo, justamente, né, e por influência, justamente, coincidentemente, com essa política, ou esse ranço que se instalou a partir de 2018 na gestão do presidente afastado, mas pelo jeito isso está continuando, isso é ruim, isso é muito ruim, porque isso acaba descaracterizando também as raízes do clube, e muitos que queiram que não, é aqui da Baixada, que vieram alguns talentos, alguns craques, se não craques, mas aquelas pessoas que se identificam com o clube. Isso está se perdendo dentro do Santos, nas categorias de base. Parece que agora, né, com a aquisição desse rapaz, eu não me lembro agora o nome do cidadão, mas que foi contratado justamente para ele, que seja observado, para pelo menos ter com mais carinho, né, a observar os potenciais talentos que podem integrar a equipe do Santos, porque nenhum clube de futebol, nenhum país consegue fazer isso. Se você pelo menos não tiver uma identificação com a sua própria região onde você tem sede, seja qualquer clube, seja o Santos, seja o Rádio de Mococa, seja qualquer equipe de todas as divisões de futebol brasileiro, você dificulta completamente o seu fortalecimento no seu quadro como clube, também como instituição. Então, e o que estava o enfraquecimento, né, do Santos, em especial nessa captação de jogadores aqui da própria região, que também coincidiu com esse hiato que a gente está vivendo dentro da base do Santos. Agora, como que agora entende que o estrago está sendo muito grave, muito profundo agora nas categorias de base, o jeito agora é juntar os cadros, fazer esse investimento temporário agora de captar atletas de outras equipes para ter uma certa visibilidade, para que ganhe tempo agora também e, paralelamente, esse retorno, né, que possivelmente se aguarda ter pelo menos a partir do ano que vem, para que volte pelo menos ter essa valorização de atletas formados aqui, pelo menos, que estão na região aqui na Baixada, no interior, por exemplo, até no próprio interior de São Paulo, que veio muitos jogadores, não somente do Sul, mas também adquiridos no interior, para integrar em especial equipes na época da Copa São Paulo. Tem certos jogadores até com certo potencial, mas que curiosamente também não tem sendo aproveitados no equipe principal pelo seu Diniz também. Eu acho até que tem alguns jogadores que podiam ser observados pelo Fernando Diniz também, não somente agora que aconteceu na última partida, que eu vou dizer agora a respeito dele, então terminando a pauta aqui, mas que podiam ter sido uma chance também. Não da maneira como fez o Ariel Holan no Paulista, claro, que literalmente tentou usar o Campeonato Paulista de laboratório e quase deu no que deu. A gente quase correndo o risco aí de ser rebaixado com uma Série A2 do Paulista. Acho que deram uma impressão errada para o treinador argentino que podia se usar uma competição estadual como laboratório, literalmente abandonando a competição e colocando esse risco aí de quase ser rebaixado para tentar depois ter um resultado aí mais promissor nas competições mais importantes em teoria, mas aí o estrago quase que foi feito, quase conseguimos ser rebaixados na Série A2 por causa dessa brincadeira que o Ariel Holan teve e foi demitido a tempo de não ter colocado pelos pés pelas mãos, literalmente. Só beber um pouquinho aqui de chá de hortelã, porque daqui a pouco eu vou falar do seu Diniz, um pouquinho da dinizite aguda, é bom para dor de cabeça, porque só de falar no esquema do Diniz dá uma dor de cabeça. Mas, piadas à parte, mudando um pouco do fato da equipe terminando um pouquinho da base, tivemos aí base do monitoramento de atletas, tivemos aí no organograma, agora que nós já temos o organograma, esses profissionais que ainda estão no Santos, não somente o João Andrade, mas outros que estão ainda com ele nesse estratagema que está tendo na base do Santos, né? Não dá para entender
por que ele ainda continua no clube. Então, não está funcionando, mesmo com ele agora está tentando fazer essa política de contratar jogadores na baseada, nós não estamos vendo o resultado. Podíamos já tentando, pelo menos no início do ano, eu podia ver pelo menos algum progresso, mas a vaga está indo para o brejo literalmente no Sub-20, em especial no Sub-20. Está muito triste de assistir o Sub-20. E não somente por causa dos atletas, não. Assim, pelo que eu acabei de falar aqui, que eles parece que estão sendo orientados já a jogar como a equipe principal joga. Isso aqui também pode descaracterizar também a produtividade dos jogadores, o senso de criatividade de alguns atletas dentro do elenco. E aí você vai revelar como dessa maneira? Desse jeito vai ficar difícil até o Santos revelar jogadores se você seguir a cartilha, por exemplo, do que está fazendo o seu Fernando Diniz no time dos marmanjos. Que todo mundo está vendo que não está funcionando nem um pouco. E o seu Diniz está sendo teimoso, turrão, irredutível, intransigente em criar uma alternativa para essa equipe totalmente limitada, mas que ele continua tentando reproduzir mesmo seu material humano, que vem tentando fazer, né, dentro do esquema sagrado que ele tem. Né? Agora sim, falando um pouco do seu Fernando Diniz, do Santos Futebol Clube, em especial do último jogo, todo mundo já deve saber que a cabeça ainda está um pouquinho agora inchada, cheia. A próxima partida diante do Cuiabá no sábado. O Santos agora está tendo uma semana inteira, agora pelo menos, para pôr a cabeça no lugar, para ter treinamentos, para pensar, para recompor, em especial os jogadores que ainda estão aí se recuperando de lesão, e tempo também para fazer uma reformulação do que está acontecendo, do que está tendo de errado nessa equipe, que embora seja limitada, não propriamente tão limitada assim, por exemplo, como em teoria o Atlético Goianiense, ou mesmo Fortaleza, equipes aí inclusive, que o pessoal, nossa torcida pode até subestimar, grande parte, mas eles estão fazendo um trabalho sério. Fortaleza, Ceará, Bahia, o Atlético Goianiense, algumas dessas equipes já há alguns anos vêm desenvolvendo um trabalho interessante de organograma, e o resultado, né, se refletindo dentro de campo até na tabela à frente do Santos, está sendo resultado disso, que estão em projetos ambiciosos. A sorte é que eles não têm ainda os recursos ou ainda o conhecimento, né, que o Santos ainda possui, né, o prestígio que o Santos ainda possui, até em recursos financeiros, e que o Santos está sendo, né, quando já não, ainda tem a chance de tentar recuperar o passo que já está sendo passado para trás de outros clubes, nesse parâmetro. O Santos ainda tem tempo ainda de se recuperar, mas está sendo passado para trás já há algum tempo, o Santos Futebol Clube, que o Santos precisa abrir o olho, porque a gente pode ser passado aí até de clubes do Nordeste que estão fazendo um trabalho sério. Por exemplo, o Guto Ferreira, que foi demitido do Ceará, para a saída dele, para a entrada do Thiago Nunes recentemente, que chegou a ser cogitado no Santos, o nome dele chegou a ser falado no Santos, até antes do Diniz, e que por ironia, parece que o Thiago Nunes não vingou entre os membros do nosso nobre comitê de gestão por antecedente dele de ter atritos com dirigentes, porque o Thiago Nunes é que dentro do vestiário só gosta dele falando e não gosta de ninguém dentro do departamento da diretoria com ele. Inclusive tem atritos sérios até com membros da diretoria em clubes passados. Então isso aí pesou contra a não vinda do Thiago Nunes para o Santos. Mas nada a ver, porque visto que a gente está vendo por aqui, pela situação que o Santos se encontra, parece que justamente o que estávamos precisando é uma presença maior do nosso departamento de futebol, em especial no comportamento do seu Fernando Diniz, né? Porque está sendo largado às traças essa equipe do Santos. A gente está todo mundo vendo o comportamento do Fernando Diniz em campo, o relacionamento com os jogadores, que em teoria parece que ser bom, mas que na prática, pelos que acompanham o clube nos bastidores, não é bem assim não. E nossa diretoria, que tem em seu quadro aí alguns nobres senhores com vários diplomas universitários de gestão econômica, de mercado, de marketing, mas que pouco tem de conhecimento de futebol.
está na hora de ter, pelo menos no quadro do Santos, alguém que tenha conhecimento do assunto, porque o Santos não é um clube de consultoria, escritório de contabilidade. O Santos é um Santos Futebol Clube, como o próprio nome diz, Santos Futebol Clube. E como tal, precisa ter alguém, pessoais, profissionais capacitados que conheçam do futebol. O que não está acontecendo, em especial também na figura do seu gerente agora, o senhor André Mazzuco, que veio agora também como para gerir o futebol do clube, como superintendente do futebol, mas que está sendo um superintendente à distância. Isso que pelo que está acontecendo, ele não está tendo muito contato, apenas só está tendo contato através de coletiva de imprensa e pouco contato, pelo menos, de relacionamento do que está acontecendo entre o técnico, entre os atletas e o treinador. Ele, que é conhecido por ele, trouxeram ele por ser um gestor de crises, o Mazzuco, que ele foi especialista em trabalhar em gestões em ambientes turbulentos, como ele encontrou no Vasco e no Cruzeiro. Por ironia do destino, equipes que acabaram caindo para a Série B. E agora, cadê esse senhor André Mazzuco, gestor de crises que a gente está vendo? Apenas que a gente está vendo é ele fazendo coletivas de imprensa, apoiando o Fernando Diniz. Bem, até a gente é compreensível realmente dar tempo ao tempo relativo ao trabalho dele, porém com certas ressalvas. Porque a torcida está já questionando o Diniz. Não é de hoje, não seria novidade alguma, né, esses maneirismos que o Diniz tem dentro de campo, no banco, na linha do campo, xingando os jogadores em público, durante a partida, durante os treinamentos parece que a abordagem é outra, mas em especial no que se vê durante a partida, é algo totalmente desproporcional e que pode até desmotivar o ambiente do elenco, algo que seria um pilar até certo modo, que o Santos, até pelo menos na época do Cuca não tinha, né, que era as chamadas panelinhas, né, tanto que a gente chegou muito longe, até mais aquém do esperado na Libertadores, porque tínhamos um grupo unido, e que pese as limitações táticas, as limitações técnicas dos jogadores, conseguimos chegar onde chegamos naquela final, porque tínhamos um grupo focado, um grupo unido naquela ocasião, e que com esse comportamento o Diniz está pondo tudo a perder, e mais uma vez, né, no seu currículo pessoal dele. E é uma via de duas mãos. O clube precisando do treinador e o treinador também precisando também do clube na sua carreira pessoal. O Fernando Diniz está perdendo uma chance de ouro de pelo menos se reciclar pessoalmente, rever os seus conceitos, e em vez disso ele está insistindo em intensificar também os mesmos vícios que fizeram ele perder os seus trabalhos, pôs tudo a perder em trabalhos em equipes anteriores, em especial no ano passado, que ele tinha um título na mão no rival do Morumbi, chegou a estar com 7 pontos na frente e pôs tudo a perder com aquele chilique que deu no Tietê. Literalmente ele foi por única responsabilidade dele. Aliás, o Tietê, finalmente aí essa semana, falando nele, ele deu uma declaração, né? Finalmente ele deu uma declaração sobre o assunto, ficou tanto tempo aí sem se pronunciar. Tivemos até o episódio no jogo contra o Atlético Mineiro aqui na Vila Belmiro, em que o Diniz chegou a conversar no fim da partida, ele só deixando o Diniz falar, não deu um pronunciamento, e parece que no canal do YouTube ele finalmente se pronunciou e ainda não engoliu muito, mesmo tendo sido ele aí o Tietê na época do Audax, um dos rapazes aí tendo visibilidade na gestão do próprio Diniz, quando ainda ele era o treinador naquele equipe do Audax em 2016, em que fomos finalistas com o Santos naquele Paulista. Mesmo assim, o Tietê ainda não engoliu ainda. Ele só falou, e disse bem claro, ele foi enfático, ele falou uma vez só e pronto. Na ocasião ele disse, não pegou bem, pegou mal, mandou mal o Diniz, ficou com uma raiva incontrolável, tinha pai dele chorando, ligando para ele chorando, o pai dele chorando, uma coisa desagradável para ele pessoalmente, mas que ele tentou, né, reuniu forças para se sobressair, porque ele dizendo, nas palavras dele, um rapaz que foi criado para não xingar ninguém, e ele tomando um esporro no meio do campo, o próprio treinador que tem que dar o exemplo, a parte de que tem que dar o exemplo, ele foi lá sendo xingado, esculhambado em rede nacional, todo mundo viu, o elenco viu também, e literalmente ele perdeu o elenco de início, naquela visão. E o Tietê finalmente falou, se pronunciou a respeito,
e não engoliu até hoje. E o Diniz está fazendo de tudo para reproduzir esse maneirismo dele aqui dentro do Santos Futebol Clube. Com os esporros que ele está dando agora, parece que tem um tesão controlável em dar um esporro no Lucas Braga, por exemplo. Que culpou o Lucas Braga, por exemplo, no lance do empate do Internacional, sendo que ele está sendo sempre aquele cara que está auxiliando o Felipe Jonathan, por exemplo, a avenida do Felipe Jonathan. No primeiro tempo contra o Flamengo, era um dos caras que estava auxiliando também na marcação, com o Felipe Jonathan só tomando bola nas costas. E parece que no jogo anterior agora, mais uma vez ele chamou a atenção do Lucas Braga totalmente, né, perdeu a compostura de novo. Se indispôs com o Maddison, parece que andou se indispondo com o Maddison também, que é um rapaz que todo mundo ainda tem uma ressalva com relação ao quesito da marcação, mas quer queira ou quer não, ainda continua. É um dos caras que é uma única opção em bola aérea e ainda auxilia no ataque. Para um time que não tem jogada ensaiada, não tem outros recursos para sair com a bola, não tem jogadas de lançamentos, não treina lançamentos de intermediário, se viu apenas um lampejo naquele jogo diante do Internacional, naquele passe que o Jamota deu para a conclusão do Pirani, e depois não se viu mais, só com aquele jogo vertical. E a culpa são dos jogadores, a culpa é do elenco. O elenco é limitado? Sim, o elenco é limitado, mas o time do Santos, por acaso, tem um elenco mais limitado que o do Atlético Goianiense? Tem um elenco mais limitado, por exemplo, do que o Juventude, que segurou a gente no primeiro turno? Tem um elenco mais limitado que o do próprio Ceará, que trocou de treinador? Em teoria não tem. Mas vê-se que pelo menos nessas equipes, quer queira ou que não, muitos não gostam do estilo de jogo do Atlético Goianiense, mas pelo menos é um padrão de jogo. É uma equipe que gosta de fechar a casinha, gosta de jogar retrancada, mas é um padrão de jogo. O que você está vendo no Diniz? A única coisa que você vê agora dele é essa tentativa absurda e suicida de jogar no limite, sempre tentando sair com a bola no pé, sacrificando o seu goleiro, sacrificando os seus zagueiros que nunca foram treinados para jogar dessa maneira, sair com a bola desse jeito. E também sacrificando o seu meio do campo, que eu pude ver aqui também, analisando o site do Footstats, é sempre interessante de olhar. O Santos hoje é o time que menos desarma no Campeonato Brasileiro, no seu meio do campo. É o time que tem um meio de campo mais inoperante em termos de desarmes no futebol brasileiro. Em termos de desarmes, o Santos é o lanterna. Eu venho aqui. Literalmente, o Santos é a lanterna. É um time que não desarma no seu meio do campo. Isso ficou notório nas últimas partidas, em especial agora que a gente tomou de 4-0. Camacho, Jamota, o Pirani, que seja mais ofensivo, todos eles foram ovos fáceis do meio do campo adversário. Não se viu nenhum desarme. Isso também sobrecarrega a nossa zaga também, que muitas críticas que se tem à zaga. Teve aquela falha individual do Wagner Palha, também tivemos outras falhas nas partidas anteriores, mas também temos um no meio campo que é uma verdadeira avenida. Por quê? Seja também pelas invencionistas do Diniz, como na partida do Atlético Paranaense, que ele inventou de colocar o Jamota de primeiro volante, saindo como cabeça de área. E no segundo meteu o Marcos Guilherme ainda. Insistiu no erro. Amplificou o erro. Outro assunto também, que eu acho que muitos setoristas do Santos, eu acho até muito surpreso até de não perceberem isso, é a relação ao Camacho. Que embora ele tenha começado bem na partida, tenha começado bem no critério no meio do campo do Santos, não é um cara defensivo, não é um cara que você tem esse cacuete de desarmar. Ele é um cara mais de frente, assim como era o próprio Sanches quando ele era mais novinho, por exemplo, é um segundo volante. O próprio Camacho, por exemplo, já disse isso, em tempos de Corinthians. Ele está sendo quebra-galho, em algumas funções dele, por exemplo, na área defensiva, que não é a dele. Ele é literalmente igual o Evandro até, sendo que até a fisionomia do Evandro é parecida, inclusive. São parecidos com o Evandro, pouco tempo atrás que estava no Santos. Também era um cara de meio campo, mas mais na articulação do meio para o ataque, não da defesa para o meio do campo, como o Diniz quer fazer. Como o Diniz está propondo a ele fazer com a saída de bola. O Camacho não tem esse cacuete, e o Santos não tem esse cara defensivo. Hoje, como um volante defensivo, que saiu, agora se perdeu com a saída do Alisson, que quer queira ou quer não,
por mais que críticas que sentiam o Alisson, hoje não temos ele. O único mais próximo que nós temos hoje é o Vinícius Balieiro, que aliás, por esse exatamente motivo, que se eu fosse o Diniz, eu exploraria mais ele, em vez, por exemplo, do Ivonei, que a gente está precisando, num esquema nosso, a falta de recursos nossos para esse esquema que ele está querendo propor, é mais prudente agora, no esquema 4-4-2, que ele agora, sendo um pouquinho mais flexível nessa teimosia dele, por exemplo, na partida diante do Fortaleza, que ele começou com esse esquema 4-4-2, que exige pelo menos mais combatividade no seu meio do campo, mais proteção para a zaga, coisa que o Diniz não está fazendo. E está expondo os mesmos riscos e amplificando os mesmos riscos desse time, tomando só bolas nas costas, perdendo o terreno no meio do campo quando perde a bola, na saída de bola, entendeu? O Santos precisa de alguém para desarmar, e a gente não está vendo isso nem no Camacho nem no Jamota. E precisa ver urgente isso também, aproveitar essa semana que ele está tendo, também para ser mais humilde e valorizar alguns jogadores que têm essa característica, ou pedindo reforços, não somente meias armadores, porque há uma posição que muitos que criticam que a gente não tem armadores, mas agora, com a saída do Alisson, o Santos está perdendo essa combatividade no aspecto defensivo, que expõe essa equipe dessa maneira. Outro assunto interessante, né, que o Santos é um time que mais tem passes no campo. Grande coisa, né? Que é sempre aquele campeonato de posse de bola que o Santos é líder absoluto, na frente até de Atlético Mineiro e de Flamengo. Só que todo mundo sabe, o torcedor já sabe que posse de bola não ganha jogo, é aquela irritante bola, aquele recuo, bola para trás, aqueles toques verticais, sem objetividade nenhuma, sem nenhuma conclusão, sem nenhuma finalização, sem agredir o goleiro adversário. Então, essa aqui é o pra lá de enganoso, essa estatística aqui, em termos de passe, porque é só toquinho pro lado que o time do Santos tem, sem objetividade alguma, certo? Nenhuma. Né? Agora, agradecendo aí mais uma vez para quem está aí, pondo a sua atenção, prestigiando também, que quiser interagir, fazer uma pergunta também, agradeço de coração. Estou até um pouquinho rouco aqui, porque olha o seu Diniz. Ai, Diniz. Precisa mudar, Diniz, senão a tua casa cai. Você está temperando a tua cabeça para cortar, Diniz. Tua batata tá assando, Diniz. Pois bem, falando um pouco mais do esquema dele, parece que justo essa ideia interessante que o Diniz tem, muitas vezes vem como moderna, como interessante para o futebol brasileiro, que precisava de inovação, mas acho que com esse mesmo Diniz, a gente está vendo desde 2016 e agora, vendo ele com chances de equipes de ponta, ele não se reciclou como outros treinadores, por exemplo. Ele continua sendo o mesmo Diniz de 2016. E o que é pior, parece que ele, insistindo nos treinamentos, esse esquema tático dele, com os jogadores reservas nossos, que ele não tem, parece, a capacidade de reproduzir uma situação real de jogo. E isso está prejudicando também dentro de campo. Que ele está... Uma coisa é o treino é treino, jogo a jogo, aquele sempre velho clichê. Mas ele não está usando pelo menos o seu staff, ou pelo menos o seu sparring, né, de jogadores aí no quadro reserva, para reproduzir uma situação real de jogo mesmo. Ele está apenas se fiando no esquema dele. Ele está achando que se você está bem no treinamento, se o Marcos Guilherme está indo bem no treinamento, colocando ele numa função que não é dele, está indo bem no treino, ótimo, ele está servindo, vai servir para o jogo. E não é o que está acontecendo, em especial contra o Atlético Paranaense. Então o que se viu foi notório. Foi um festival de bolas perdidas, festival de sufoco contra uma equipe que nem é tudo isso, o Atlético Paranaense. Está quase no mesmo nível, até menor que o Santos, se o Santos tivesse pelo menos um padrão de jogo. Estamos conseguindo ser pior até, um resultado que podíamos ter tomado até uma goleada, até do próprio time paranaense no primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso é o que está pesando também contra esse esquema do Diniz, e por tabela também nos resultados do Santos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Precisa
de arrumar um jeito de ele transmitir uma situação de jogo real, tá? Na realidade, não na realidade virtual dele do TikTok, para pelo menos ter algum progresso. Outra coisa que eu vou falar aqui é a respeito da diretoria. Não vou nem mais criticar o Diniz, a respeito quem teve a ideia de trazê-lo mesmo, né, com parte da torcida tendo um pé atrás com relação a ele, justo por esses maneirismos. Falta alguém na diretoria, como já vou, sem ser repetitivo aqui, que seria muito interessante, talvez o maior reforço que o Santos tem agora, nesse momento, além do Augusto Galvão, do Emanuel Velasquez, do Léo Batistão, desses jogadores que já estão treinando aí no Santos, de que por ironia, né, ainda não vão ser... O Diego Tardelli, lógico, não esquecer dele, do Diego Tardelli. Talvez o maior reforço que a diretoria pode dar do Santos é alguém para chegar no Diniz e ter uma conversa com ele, para pelo menos rever esse comportamento do Diniz dentro de campo. E eu só consigo ver hoje, nessa diretoria, a única pessoa que pode fazer isso, na sabedoria dos seus 70 e poucos anos, é o seu Clodoaldo Tavares Santana, que voltou aí, foi recontratado do Santos. Talvez seja interessante, talvez o Clodoaldo chegar no canto e falar ao Diniz, seu Diniz, vem cá, vamos conversar. O senhor, Diniz, o senhor já está 3 meses no Santos já, 3 ou 4 meses no Santos. Eu sei que é o seu jeito, que é a sua maneira de ser dentro de campo, que é a sua estratégia, talvez psicológica, tentar fazer motivação dos jogadores, mas não está na hora de você rever um pouquinho, porque a gente já está esse tempinho todo aí já no Santos, você já não está ontem, você já está 3 e 4 meses no Santos. Você acha que está funcionando? Você acha que não precisa ter alguma mudança um pouco nessa sua abordagem, né, em especial dentro de campo? Está todo mundo vendo, Diniz. Não é uma maneira de você ter um pouquinho, segurar um pouquinho mais a sua adrenalina, de você rever, por exemplo, o seu aspecto disciplinar, que hoje, nesse exato momento, você está sendo justamente o cara mais indisciplinado do que os seus comandados. Parece que já tomou aí 2 suspensões, logo na estreia contra o Boca Juniors já tinha sido expulso, uma partida ou outra aí estava suspenso, e agora você, dando broncas públicas aí depois da partida com os jogadores, vem cá, você acha que isso realmente ajuda mesmo no elenco, seja na unidade do elenco, no ambiente externo, interno, dentro do vestiário? Não está na hora de você experimentar uma coisa um pouquinho, está saindo um pouquinho fora da curva, está na hora de você experimentar um pouquinho diferente, visto que você não está funcionando, Diniz. Experimenta uma outra abordagem. Talvez, se você tiver um outro, e no quesito, você se dirigir para os seus comandados, dirigir para os seus jogadores, tentar uma outra maneira, talvez você possa melhorar a sua situação. Porque até de certo modo também é uma oportunidade pessoal sua também de você se reciclar também, esse tempo que você está no Santos. Então, Diniz, reveja um pouquinho os seus conceitos. Essa oportunidade que você está tendo no Santos também é uma chance de você agarrar também, de você ter, né, se recuperar também nos trabalhos aí anteriores, na qual você saiu, você foi demitido. Então vamos lá, Diniz, ajuda nós também, ajuda você mesmo também, ajuda os outros jogadores, né? Porque parece que todo mundo está vendo aí, pelo jeito, pelos relatos até de jogadores, pelo que se viu depois da partida, alguns setoristas chegaram até a destacar, por exemplo, o Lucas Braga comentando que até você cobrar nos treinamentos é até compreensível, você dá esporro no treino. Agora, você cobrar depois do jogo, uma situação real, algo, por exemplo, que você, como jogador, na pessoa do jogador, só está tentando reproduzir fielmente o que o próprio treinador tenta transmitir para os atletas, manda fazer dentro de campo, e ainda você ser cobrado por isso, ali não é
não é muito algo construtivo, não é algo muito agregador dentro do elenco não. E lógico, o restante do elenco olha isso. Você vai dar esporro no Lucas Braga, você vai dar esporro no Madison e outro qualquer jogador. Vê se ele vai dar um esporro, por exemplo, no Carlos Sanches. Por exemplo, na partida agora anterior, ele nem precisou ser muito marcado. O Renato Gaúcho nem fez força para marcar. Aliás, a maioria das vezes ele ficou livre de marcação. 10 passes que ele deu, o Sanches, ele errou 9. Vê se ele deu esporro no Carlos Sanches, por exemplo. Vê se vai dar esporro no atleta que tem o dobro da idade do Gabriel Pirani, que deu a cara para bater na entrevista. Você acha que o restante do elenco não vai olhar isso? Aliás, aproveitando também a direcionada da diretoria, com a saída do Alisson, a gente perdeu uma referência no quesito liderança em campo. E não vai ser no Carlos Sanches que a gente vai recompor isso não. O Carlos Sanches já demonstrou que não tem esse perfil. Demonstrou semana passada, quando ele teve a pachorra de atirar a faixa de capitão em vez de dar na mão do João Paulo quando foi substituído, depois foi pedir que desculpe em rede social, né? Dizendo, lo siento, lo perdono, não sou ele, era mi tipo, não sou eu me pedi perdão, me desculpa. Não é assim, né, Sanches? E outra coisa, o Sanches já tem experiência, já tem um antecedente. Certa vez, quando estamos naquela fase ainda na gestão anterior, naquela gestão safada que atrasava, dando um migué no restante do elenco, no requisito aí de pendências, de salário atrasado, houve um jogo aí diante da Ferroviária no Paulista que ele tentou se meter a dar uma de motivador de elenco, o Sanches. Só que ele tomou cala a boca do Diego Pituca na época. Ele disse, vamos. O Diego Pituca falou assim o seguinte para ele, é fácil você pedir motivação recebendo em dia, porque o Sanches na época era um dos poucos que já tinham recebido, enquanto que o restante do elenco estava meses aí sem receber. Ficou quietinho, filho, nunca mais. É esse Sanches, esse cara que a diretoria conta e o Diniz conta como um cara motivador de elenco, ele não tem motivação para ser um cara de liderança dentro do vestiário, não. Pelo contrário, ele tem mais tendência a ser paneleiro, como já tentou fazer já nessa ocasião e que, né, com a desculpa aí de estar ajudando aí a interceder nos reforços, como ele intercedeu na aquisição do Emiliano Velasquez, e parece que está vindo, o Santos está tentando encontrar um outro rapaz uruguaio também, lateral direito, que deve ter dedo dele também. Cuidado, viu, diretoria, porque panelinha dentro do elenco foi um ingrediente que fez equipes como o Cruzeiro no ano passado cair para a Série B. Então, está mais que na hora, né, de alguém dentro do departamento da diretoria observar de mais perto, viu, senhor André Mazzucco? Não basta você ficar só andando na distância não, dando apoio para o Diniz superficialmente na coletiva de imprensa. O senhor que é gestão de crise, o senhor trate de ir lá e ver de perto o que está acontecendo e chega junto no seu Diniz também. E também observe que quem tem o potencial de ajudar seu braço direito dele dentro do vestiário, porque o Santos agora não tem mais isso. Está sendo largado às traças essa equipe do Santos. E não vejo, tá, pessoalmente, dentro do Carlos Sanches, esse cara de liderança. Prova dele, com esse absurdo que ele cometeu depois de jogar a faixa de capitão, depois pedir desculpa, e a nossa torcida de rede social ainda, né, alguma ala da nossa torcida de rede social ainda aplaudiu, ainda fez uma faixa compreendendo. Eu não sou não, cara. Não sou daqueles caras que fica batendo palma não, cara. Tô me batendo palma pra peixeira. Tinha que cobrar dele também. Não sou um cara que fica depois passando um pano não, quando faz besteira. E o Sanches fez uma tremenda besteira naquela partida que foi minimizado. Só por quê? Porque ele ajuda agora, é uma das referências do time? Pelo contrário, ele até pode ser uma referência, mas também tem defeitos. Ele não é perfeito não. Então é cada um se fiscalizar. Porque do jeito que está, meu amigo, o Santos está sendo jogado aí ao Bangu, hoje, o elenco. E está na hora, né, em especial da diretoria, entender um pouquinho menos de gestão financeira e entender realmente do que está acontecendo dentro do vestiário. Porque senão, meu amigo, a vaca vai pro Beijo. Alguns jogadores aí que estão voltando de lesão, por exemplo, o Marinho. Aí, rumores aí que o Marinho ainda não está em condições aptas, ainda sentindo desconforto muscular. Será mesmo?
Será que não está esperando só o Diniz sair para ele literalmente, o desconforto dele sair? Existe esse fator também, porque ele também se dispôs com o Diniz uma vez, certa vez, numa partida que ele saiu. Quando o Diniz, né, saiu, substituiu o Marinho no segundo tempo e falou alguma coisa para o Marinho também. Depois disso, coincidentemente ou não, o Marinho não foi mais aquele mesmo Marinho que estava tentando se recuperar depois, né, de uma recaída. Teve a lesão dele, agora teve o desconforto. Teve um episódio também do departamento médico aí, que parece que provocou uma lesão ainda maior, tentando se recuperar dele, e agora está demorando a sair. Está demorando, vai ficar mais aí até uma previsão de 14 de setembro. Até lá, sabe-se lá quando que o Diniz vai, dependendo aí dependendo do resultado diante do Cuiabá e do Atlético Paranaense no jogo de volta. Entendeu? É tudo isso, todo esse ambiente dentro do futebol que parece que a diretoria está pecando, mas considerações de contexto aí que se fala do aspecto financeiro, que tudo bem, a gente compreende que a diretoria atual está num campo minado ainda, tem muita coisa aí que pode estar para explodir, qualquer coisa, se pisar em falso é uma explosão na cara do clube, de estar se enfiando nas tripas coração para resolver. Boas notícias no quesito gestão financeira até que tivemos, honrando a folha de pagamento, pelo menos o senhor está recebendo ainda, o elenco está recebendo em dia, não estamos tendo problema com isso, a gente sabe o sacrifício que pode ser realmente uma equipe com poucos recursos que temos em relação aos nossos rivais, com mais visibilidade de cotas de TV, com arrecadação inclusive de patrocínios, mas não dá para sacrificar o futebol por causa de estabilidade financeira, não. Porque depois o resultado barato pode sair caro. A única coisa que a gente pede agora, nesse exato momento, é uma aproximação maior do Palmeiras, é olhar um pouco mais de perto sobre o que realmente está acontecendo aí dentro do ambiente, entre o Diniz e os jogadores. Que o comportamento dele, ele é uma bomba relógio para poder literalmente degringolar para uma situação em que o Santos pode acumular uma sequência de derrotas dentro do campeonato e começar a bater o desespero, como aconteceu no ano retrasado com o Cruzeiro, e que depois só foi ladeira abaixo. A gente não pode subestimar esse lado, não. Porque depois, para sair, meu amigo, é uma onda ruim, é como uma areia movediça. Quanto mais nada, mais se afunda. Beleza? Bom, do mais, galera, 18 horas e 33 minutos, acho que falei bastante, durou bastante. Tudo que eu tinha aqui para falar realmente em relação aí a certos assuntos em pauta do Santos, parece que eu consegui falar. Então, vou dar por encerrada essa live, vou deixar disponível no meu canal SFC Raiz também no YouTube, para quem também assiste vídeos de YouTube, também pesquisa SFC Raiz também. Dá uma sapeada também nos vídeos, dê sugestões e críticas também na seção de comentários, também comente aí com seus amigos, compartilhe, convide também para ser inscrito, também para dar uma força no canal também, e agradeço como sempre de coração aqueles que já são membros do canal e também que são membros também nos grupos de Facebook e também me acompanham nas redes sociais, beleza? Também agradeço aí as várias, né, comentários aí de questões de outros recursos aí de mídia social também, que eu compartilho também no Messenger, o feedback também que o pessoal dá também a respeito dos vídeos, muito legal também, agradeço. E para quem tiver uma resposta aí, se, por exemplo, eu estou compartilhando demais ou coisas afins, fique à vontade também de sugerir também, criticar, porque é assim que se faz aí também um relacionamento também com vocês, beleza, galera? Mas até a próxima, como sempre digo aí, com saúde e prevenção, e porque a pandemia não terminou. Temos aí então uma nova variante aí que pode ser até mais contagiosa do que a variante inicial, que muita gente se fala em volta dos estádios, mas a gente não pode esquecer que ainda estamos no meio de um problema sério de saúde. É uma guerra biológica que estamos vivendo. Eu peço encarecidamente que você, mesmo depois de ter tomado uma ou duas doses da vacina, não deixe de se prevenir.
porque ainda estamos no meio de uma pandemia. Santos sempre santos, muito obrigado a todos, valeu e até a próxima.